Olá, sejam todos bem-vindos! Nós vamos iniciar mais uma sequência de correção com 5 questões de prova da certificação CEA. Se seu objetivo é ter mais conhecimento, é praticar com questões que já caíram nas provas da certificação, esse é o seu lugar. Então, te convido a acompanhar mais essas 5 questões. Vamos seguir? Então vamos começar com a pergunta número 1, onde a gente vai avaliar principalmente o que está por trás, o que ela está pedindo aqui para fazer a correção da melhor forma. Então a questão 1 é a seguinte: qual é o principal benefício de um fundo exclusivo de investimento para um cliente de alta renda? Alternativa A, liquidez diária obrigatória. B, planejamento tributário personalizado. C, isenção total de impostos. E D, garantia do FGC. Uma pergunta bem interessante. Então, vamos primeiro para os conceitos. O que está sendo pedido aqui? O principal benefício de um fundo exclusivo, um fundo de investimento exclusivo para um cliente de alta renda. Então essas são as informações que foram dadas. Qual que é o principal benefício? Conceito: fundo exclusivo normalmente é direcionado ali para um investidor, como foi colocado aqui, um investidor de alta renda, onde ele quer condições especiais para ele, ou para poucos investidores que têm o mesmo objetivo. Por isso que ele é exclusivo, muito diferente de um fundo de varejo, onde ele vai ter uma política de investimento já definida, um prazo já definido, os ativos já definidos, e a pessoa que investe não tem muita escolha. Aqui é o contrário, aqui o cliente define as características do fundo. Então, indo para as respostas, para as alternativas, letra A, será que o principal benefício é ter uma liquidez diária? Não, porque eu posso ter outros fundos não exclusivos, fundos de varejo também com liquidez diária, então esse não é um principal benefício, né? É uma questão conceitual. B, planejamento tributário, aqui personalizado para o cliente, parece interessante. Vamos ver as outras. Isenção total de impostos? Não, né? O fundo de investimento não vai conseguir isenção total de impostos aqui, vai depender sempre dos seus ativos, do tipo de fundo, mas vai ter a cobrança de impostos. E D, garantia do FGC, os fundos de investimento não têm garantia do fundo garantidor de crédito, essa alternativa incorreta, então realmente a gente fica com a alternativa B, planejamento tributário, né? E aí, até pensando num exemplo, vamos pensar no investidor que ele quer, por exemplo, investir num fundo de ações. E aí, qual que é a especificidade? Em ações de empresas sustentáveis, e ele quer postergar o pagamento do imposto de renda. Ele quer pagar o imposto só lá no final, só no momento do resgate. E aí, se é estruturado para ele um fundo de ações, lembrando, o fundo de ações ele não tem o come cotas, então a cada 6 meses não vai incidir o imposto de renda, o come cotas, ele só vai pagar lá no resgate. Então pronto, definindo essa especificidade, um fundo exclusivo, que é um fundo em ações, o cliente vai ter atendido ali ao seu objetivo, que é pagar o imposto só no final. O que aconteceu aqui? De uma forma simples, mais um planejamento tributário personalizado para ele da forma que ele quer, certo? Então a gente consegue fazer isso com um fundo exclusivo, claro, para cliente de alta renda, que a gente está falando de valores elevados de investimento. Fundos exclusivos permitem a personalização da estratégia de investimento. A gente falou, qual foi a estratégia de investimento no exemplo? Um fundo de ações, onde não vai pagar o imposto de renda no come cotas, vai pagar só no resgate. Então a gente fala que realmente é um planejamento tributário. E eles são estruturados para um único cotista,
ou para um grupo muito reduzido de cotistas, geralmente de alta renda, porque precisa compensar todo o gasto aqui da estruturação desse fundo personalizado. Tá? Então, o planejamento tributário aqui é a principal resposta. Vamos para a pergunta 2 aqui da nossa sequência. No processo de análise de suitability, o que deve ser considerado para classificar o perfil do investidor? A. Apenas a idade e o saldo em conta. B. A tolerância a risco, objetivos e conhecimento sobre produtos financeiros. C. Somente os objetivos de curto prazo. E D. Tempo de relacionamento com a instituição. Vamos entender, no processo de análise de suitability, precisamos conhecer o que significa suitability para se dar bem na prova. É uma questão que a chance de cair é muito grande. O que é suitability? É você oferecer para o seu cliente os produtos adequados para o determinado perfil de cliente. Exemplo, se é um cliente mais jovem, faz sentido uma parte dos seus investimentos serem direcionados para renda variável. Porque ele pode ter perda, ele quer rentabilidade, quer assumir mais riscos e se ele tiver alguma perda, ele tem ainda tempo para recuperar na sua vida. Tem todo o seu tempo de trabalho ainda, diferente de um aposentado. Então, sempre calibrar ali o produto versus o perfil do cliente. Isso é o conceito de suitability. Então, no processo de análise de suitability, o que deve ser considerado quando a gente está avaliando, o perfil do investidor? Apenas a idade e o saldo em conta? Será que somente com a idade, apesar de eu ter dado aqui no meu exemplo, e o saldo que ele tem em conta, eu consigo classificar o cliente com relação ao seu perfil? Muito pouco, né? Muito pouco. B, a tolerância ao risco, o quanto ele assume ou deixa de assumir riscos. Interessante. Seus objetivos, qual que é o objetivo dele? Ele quer aumentar a sua carteira, daqui 2 anos ele quer comprar um imóvel, ele quer investimento de longuíssimo prazo para os estudos do filho, quais são os objetivos? E o conhecimento que ele tem de produtos financeiros. Vou ofertar para um cliente que não tem a mínima ideia de como funciona uma operação de derivativo, vou ofertar um contrato futuro. Ele desconhece. Pode até ter problema no futuro, porque se eventualmente tiver uma perda, ele vai possivelmente culpar quem indicou aquele investimento para ele, justamente por falta de conhecimento. Então, interessante essa resposta. C. Somente os objetivos de curto prazo? Pessoal, dica para a prova. Muito cuidado com as palavras apenas, porque restringe, somente. Essas duas estão incorretas, porque não é só a idade e o saldo, não é só o objetivo de curto prazo. É requerido uma resposta mais completa. E D, o tempo de relacionamento, o tempo que ele está com a instituição interfere muito pouco. O mais importante realmente é o quanto ele tolera de risco, quais são os seus objetivos e o quanto ele conhece dos produtos financeiros. Então, a resposta alternativa B de bola é a melhor resposta, a mais completa para essa questão número 2. O processo de suitability, como eu falei, precisamos saber, considera diversos fatores para análise do perfil do investidor, como a tolerância ao risco, os seus objetivos, e aí conta de curto, médio e longo prazo, não só de curto, que foi aquela alternativa, o nível de conhecimento que ele tem do mercado financeiro, dos produtos de investimento, e também a experiência do cliente com investimentos. Se está começando agora, já conhece há algum tempo, já faz 10 anos que ele investe, tá? Todo esse conjunto vai ser aqui a melhor resposta para avaliar o seu perfil e fazer uma análise de suitability, que é a oferta do produto versus esse perfil do cliente, para nós não esquecermos mais, ok? Com isso, vamos para a questão 3.
Qual produto abaixo pode ser utilizado para proteção hedge de uma carteira contra a valorização do dólar? A. Contrato futuro de dólar vendido. B. Fundo de ações atrelado ao Ibovespa. C. Debêntures incentivadas. E D. Tesouro IPCA+. Vamos lá. Qual produto desses abaixo pode ser utilizado para proteção hedge? Esse termo aqui, hedge, quer dizer proteção. É um termo em inglês, quer dizer proteção. No mercado financeiro é muito comum a gente falar que vou me proteger contra alguma coisa e fazer um hedge. E se proteger contra o quê? Contra a valorização do dólar. Vejam, a pessoa, o investidor, não quer que o dólar se valorize. Por exemplo, ele pode ter uma dívida em dólar, se valorizar ele vai pagar mais dólar. Então, qual desses contratos? Aqui, uma primeira dica de como resolver. Quando a gente fala em hedge, é um termo que a gente usa no mercado de derivativos. Se a gente lembrar disso, derivativos, hedge, derivativos, qual desses produtos abaixo é um derivativo? Vejam, alternativa A, contrato futuro de dólar vendido. Contrato futuro é um derivativo. Vamos lembrar os 4 tipos de derivativos? Então, mercado futuro, mercado a termo, que é muito parecido com o futuro, opções e swap. São os 4 tipos. E aqui está falando contrato futuro. Veja, falou em hedge, contrato futuro, já tem aqui um produto de derivativo. B, fundo de ações atrelado ao Ibovespa. Não é um derivativo, é um fundo de ações. C, debênture incentivada. É um título privado, uma empresa está emitindo. Não é um derivativo. Tesouro IPCA+, é um título emitido pelo governo, um título de renda fixa, não é um derivativo. Então vejam, aqui a gente já chegaria na resposta A, contrato futuro de dólar vendido. Mas vamos pensar aqui num exemplo, então? Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar aqui que a gente tem uma pessoa aqui, vou chamar ela de Ana, que ela vai comprar lá na frente $1.000. E hoje o dólar está a R$5. Agora é reais, ó. R$5. Aqui são dólares. R$5. Mas qual que é a preocupação dela? Valorização do dólar. Se o dólar valorizar lá na frente, ó, daqui 2 meses, quando ela for comprar, se o dólar for para 5,50, em vez de pagar 5.000, ela vai pagar 5.500. Então, o que ela faz? Ela compra hoje um contrato futuro de dólar vendido para vender dólar lá na frente. Daí, o que acontece? Se o dólar chegar a 5,50 lá na frente, ela está vendendo dólar a 5. Então, esse contrato futuro de dólar vendido vai gerar para ela um ganho da diferença de 5,50 para 5, um ganho de 50 centavos por contrato. Se ela comprou 100, 100 vezes 0,50, 500. Ela vai ter um ganho de 500. Só pelo fato de ter feito esse contrato futuro. Então, ela vai pagar agora $1.000, 5,50 no mercado à vista, mas ela ganhou 500 nessa operação. Então, veja, ela vai pagar 5.500 negativo, vai sair do bolso dela, mas ela ganhou 500. No final, quanto que ela paga? 5.000. Como se fosse pagando por R$5 cada dólar. O que ela fez? Ela fez um hedge. Essa operação de contrato futuro de dólar vendido fez com que ela ganhasse 500, estando nessa posição vendida, e no final ela redeou uma parte da sua dívida aqui, né, do seu custo para comprar o dólar,
e no final teve efeito zero a valorização do dólar. Ela se rediou, ela se protegeu contra a valorização do dólar. Perfeito? Então, é um instrumento de derivativo para proteção. Explicação: vender contratos futuros de dólar é uma estratégia comum para proteger quando tem uma valorização da moeda, que foi o caso. Lembra? Estava a 5, o medo dela era ir para 5,50. Ela comprou um contrato futuro de dólar para vender dólar lá na frente. Então, ela adquiriu um contrato futuro de dólar para vender dólar lá na frente. Ok? Olha lá, se o dólar subir, que foi o que aconteceu, subiu, o contrato vendido gera lucro. Foi os 500 que ela acabou ganhando aqui, que compensou as perdas quando ela comprou efetivamente a moeda. Ok? Então, além aqui da explicação da alternativa, né, eu trouxe um exemplo para a gente conhecer mais sobre como funciona esse tipo de operação. Vamos agora para a questão 4, sobre previdência complementar. Qual a principal diferença entre uma previdência do tipo PGBL e uma do tipo VGBL do ponto de vista tributário? A. PGBL é isenta de imposto de renda e o VGBL não. B. PGBL permite dedução na declaração completa do IR e o VGBL não permite dedução. C. VGBL permite dedução no IR e o PGBL não. D. PGBL incide imposto de renda só sobre os rendimentos e o VGBL incide sobre todo o montante. Bem interessante essa questão, precisa conhecer para responder. Primeiro, estamos falando sobre previdência complementar. Qual que é a diferença entre os dois? PGBL e VGBL são os dois principais tipos de previdência complementar. Então, está pedindo a diferença na questão tributária. Aqui, primeiro ponto, para os dois incide imposto de renda, tá? Para os dois. O PGBL incide imposto de renda sobre o montante total no resgate. Montante total no resgate. E no VGBL incide sobre os rendimentos. Sobre os rendimentos no resgate. Muito parecido como uma aplicação financeira, concordam? Um CDB, o imposto de renda incide só sobre o imposto, só sobre o rendimento, lá no resgate, igualzinho. Então, primeira coisa, quando a gente fala de imposto de renda, no VGBL equivale a aplicação financeira. Uma aplicação financeira. Somente financeira. Somente sobre os rendimentos. Vamos guardar isso, tá? Isso ajuda. Sobre os rendimentos. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue responder. A. PGBL é isenta de R? Falei que não, ó. Incide? Então não é isento, tá errado. PGBL permite dedução na declaração completa e VGBL não permite? Ó, até agora não tem essa informação. C. VGBL permite dedução no IR e PGBL não? Parecida com a B. D. PGBL incide IR só nos rendimentos? É o contrário, ó. É o VGBL que incide sobre os rendimentos. Então está errada. Aí a gente fica com a B e C. E agora eu vou passar mais uma informação para vocês. No PGBL, tá aqui, ó, PGBL, vou puxar para cá. É possível deduzir
deduzir na declaração completa, isso aqui precisa saber, completa, até 12% da sua renda. Até 12% da sua renda. Vou explicar. Todo mês você separa uma parte do seu salário e investe no PGBL, um valor, todo mês. Fechou o ano, esse valor que você investiu, você pode deduzir da sua base do imposto de renda. Imagina que você pagou 15 mil reais todo mês ali. No total do ano, 15 mil reais das suas rendas anuais, você investiu no PGBL. 12% da sua renda você pode abater. Então não vai ser 100% dos 15%, vai depender se isso equivale a 12% ou não. Então você abate, você deduz, você paga menos imposto agora, mas vai pagar lá na frente. É um benefício. Só na declaração completa. Então tá aqui, ó, PGBL permite dedução na declaração completa do IR. E o VGBL não permite. Por quê? Porque você vai pagar só lá no final, no resgate. E aí a C vai estar incorreta, por quê? PGBL permite dedução no IR? Não. Tá? Quem permite é o PGBL, conforme eu coloquei aqui. Resumo, o que a gente precisa saber? Que o imposto de renda no PGBL incide sobre o montante total. No VGBL é igual uma aplicação financeira, incide só sobre os rendimentos. E o PGBL permite dedução na declaração completa com limite de 12%. Com isso a gente responde uma quantidade relevante de perguntas sobre previdência complementar. Aqui na explicação, a previdência PGBL permite deduzir, até 12% da sua renda bruta tributável à sua renda anual. Mas o imposto de renda incide sobre o total que vai ser resgatado lá na frente, não é só sobre o rendimento. Já no VGBL, o IR incide somente sobre os rendimentos, igual como acontece numa aplicação financeira, como eu comentei para vocês, tá? Não há dedução fiscal na declaração do imposto de renda. São as principais diferenças. Com isso, você responde às questões de previdência complementar. E agora, a última questão, a questão 5. Antes de entrar na questão, um pedido para vocês se inscreverem no nosso canal. Toda semana nós temos um vídeo diferente com correções de exercícios de prova das certificações CPA 10, CPA 20 e CEA, onde você treina, você se capacita para ter sucesso na sua prova. Ok? Vamos seguindo então para a última questão. Questão 5. Um cliente aplicou 100 mil em um CDB, que rende 110% do CDI. Considerando que o CDI anual é de 13% e a aplicação ficou por 365 dias, qual será o rendimento líquido aproximado, considerando o imposto de renda de 17,5%? E aqui as alternativas. Aqui é uma questão que requer um cálculo, precisamos usar a nossa calculadora. Mas antes, vamos entender o que está sendo pedido aqui. Então, ele aplicou 100 mil em um CDB. Então, o PV, que é o Present Value, o valor presente, já vamos aqui com as teclas da calculadora, 100 mil. Rende quanto? 110% do CDI. Então, o I, que é a taxa, é 110% do CDI e ele está falando que o CDI foi de 13%. Prazo, 365 dias, que é um ano. Então, o N, que é o prazo. Se a taxa aqui é de um ano, CDI anual facilitou a nossa vida. Se a taxa já está anual, 365 dias eu trago para ano, é um ano, certo? Um ano. Então, aqui facilitou a nossa vida. Qual é o rendimento?
Então ele está pedindo o future value, o valor futuro, mas tem que descontar o imposto de renda de 17,5%. Então primeiro a gente calcula o valor futuro, desconta o imposto de renda, vai ter o valor futuro líquido. Vamos lá? Vamos para a calculadora? Primeiro vamos calcular a taxa aqui, ó. 110% de 113 vai dar uma taxa. Vamos para a calculadora, depois a gente volta aqui. Então vamos para a calculadora. Primeiro vamos fazer o cálculo da taxa. Vamos lá. A taxa foi dada de 13% e nós temos um CDI de 110%. A gente chega na taxa de 14,30. Então vamos anotar 14,30 é a taxa anual. Perfeito? Essa taxa, vamos trazer para cá, ó. E lembrando, pessoal, antes de tudo fazer a limpeza aqui, eu já tinha feito, ó, FREG para limpar a memória da calculadora. 14,30 é o I. Opa, vou voltar aqui, ó. Vou começar com a limpeza. Então a gente já tinha calculado 14,3 é o I, que é a taxa. Lembrando, 100 mil foi o valor investido. 100 mil é o present value. Vou colocar ele aqui, fluxo negativo, CHSPV. O prazo foi 1 ano, 365 dias. Para o prazo ficar o mesmo da taxa, 14,30 é anual. Precisamos deixar o prazo anual, sempre lembra, porque tem que ter essa consistência entre o período do prazo e o período da taxa. E a gente quer o valor futuro, a gente vai apertar aqui FV. Pronto. Então, o valor futuro calculado é 114,300. Se eu investir 100 mil, qual foi o rendimento? 14,300. Perfeito? Agora, a gente tem um imposto de renda de 17,5%. Esse imposto de renda incide só sobre o rendimento. Não é sobre os 114,300, é só sobre 14,300. Então, vamos tirar 100 daqui e deixar só o rendimento. Olha lá. Apertei Enter para ele ficar na memória e aqui a gente vai tirar 100. Tira o principal. Pronto. O rendimento foi 14,300. Sobre esse rendimento, a gente vai descontar 17,5. Olha lá, então posso fazer da seguinte forma. 14,300, 17,5 vezes por cento, ó, 17,5%. 2.502 e 500. 2.502 e 500 é o valor do imposto de renda. Olha lá, a partir da rentabilidade 14.300, calculei o imposto de renda. Mas eu não quero o imposto de renda, eu quero o rendimento líquido do imposto de renda. Então é só eu pegar os 14.300, tirar 2.502 e 500. Olha lá, é só colocar Enter e descontar 14.300, que foi a rentabilidade bruta. Menos, pronto. Aqui sim. Ó, a minha rentabilidade líquida do imposto de renda foi 11.797,50. Posso tirar aqui para deixar positivo com o CHS. Rentabilidade líquida 11.797,50. Vamos recapitular? A gente pegou os 100 mil investido, colocou aqui na calculadora, chegou no rendimento bruto, principal mais juros, 114.300. Desse montante, quanto que é só o rendimento? 14.300. Calculamos o imposto de renda 17,5. Descontamos esse imposto de renda, chegamos no rendimento líquido 11.797,50. Agora a gente volta ali para as alternativas e vamos ver a alternativa correta. Olá, resposta. Alternativa B, 11.797,50. O mesmo cálculo aqui na explicação. Então, rendimento bruto. Primeiro calcula a taxa, 110%. De 13 dá 14,30 ao ano. Nós calculamos 100 mil
vezes 14,30 vezes 1, que foi o prazo, nem coloquei aqui, dá 14.300, que é o rendimento. Calcula o imposto de renda de 17,5, 14.300 vezes 17,5 em decimal, você divide por 100, fica 0,175, multiplicando dá o 2.502,50 que a gente fez na calculadora, 12C, e aí o rendimento líquido é o 14.300 menos 2.502,50, e aí a gente chega em 11.797,50, que é a alternativa B de bola. Perfeito? Então, das duas formas, nós fizemos o cálculo usando a calculadora 12C, fizemos o cálculo aqui na mão, né, utilizando os cálculos mais simples, sem o uso específico ali das funções da calculadora, duas formas para a gente resolver esse problema. Então, finalizamos as 5 questões, espero que vocês tenham gostado aqui dos exercícios que nós fizemos e que eu comentei. Se inscreva aqui no canal e nos acompanhe nas próximas aulas. Um abraço a todos.